e a entrevista com o Bruno Spindler, ele falou do Hugo Souza, falou do Everton Araújo, confirmou a renovação do Pulgar, né? Explicou tudo o que está acontecendo com relação ao Hugo Souza, essa sacanagem que estão fazendo com o Flamengo com relação ao Hugo Souza. Faltou uma pergunta, viu, turma, do jornalista lá, faltou uma pergunta sobre o Thiago Maia, mas tranquilo, a gente já trouxe mais cedo que o Flamengo vai acionar aí, inclusive, essa situação toda aí do Thiago Maia. O Inter está devendo o Flamengo, rapaz, que vergonha, não pagou nada pelo Thiago Maia. Com relação ao Hugo Souza, a gente tem aí uma novidade para trazer para vocês, né? Ó, e o Nico de la Cruz também, vocês vão ver que embarcou aí com o Flamengo para o jogo contra o Fortaleza. A gente tem aqui uma situação, né? Além dessa do Pulgar que eles falaram, que vocês vão ver aí o Bruno Spindel falando, o VD Casagrande trouxe que o Corinthians vai apresentar nas próximas horas mais um fiador, o terceiro ao Flamengo, para tentar comprar o Hugo Souza. Será um banco. Caso o Flamengo negue de novo, o Corinthians pretende judicializar o clube na CNRD por entender que o Flamengo tem que aceitar. O clube carioca, por sua vez, alega que por contrato não é obrigado a aceitar o fiador. Não é. Não é. E vocês vão ver o Bruno Spindel falando sobre isso. A opção de compra de 800 mil euros, 4,9 milhões de reais, acaba neste sábado, dia 30. Olha o que o Bruno Spindel falou no embarque do Flamengo. Bom, podendo estar atrasado em alguns movimentos aí, fazendo essa ressalva, né? Porque a comunicação entre os departamentos jurídicos das duas instituições, as notificações e contra-notificações são formais, né? Então, há um contrato de empréstimo que tem determinadas previsões, as garantias oferecidas, até porque a garantia oferecida no caso do Mateuzinho não funcionou da forma que se esperava, né? Então, quando houve o atraso na parcela do Mateuzinho, não havia mais saldo do garantidor a receber esse ano, e todo esse débito e os demais débitos foram empurrados para o ano que vem. Então havia uma expectativa de entrada no caixa aí quase de uma dezena de milhões de reais do Mateuzinho esse ano, que vai ficar para o ano que vem, pelo garantidor não ter mais saldo devedor com o Corinthians, e apenas para o ano que vem, que era algo que, pelo que havia sido redigido na garantia, o Flamengo esperava receber se houvesse algum problema. 10 milhões de reais, né? Em torno de um pouco mais de 8 milhões de reais esse ano, né? Então, o Flamengo esperava receber se houvesse algum problema. Isso aí ficou para o ano que vem. O Flamengo espera que o garantidor cumpra as obrigações com o Flamengo no ano que vem. E, enfim, a gente está sendo muito criterioso, que é mais que justo, na análise de alguma eventual garantia oferecida pelo Corinthians, e ainda não houve esse aceite pelo Flamengo. Não sei se o Corinthians, nesse tempo da minha última atualização, ofereceu alguma nova garantia, mas até o momento, pelo que eu tenho informação das conversas entre os jurídicos, ainda não há nenhum tipo de acordo quanto à garantia. Eles buscaram algum contato para pagamento à vista, porque até algumas declarações que foram faladas por parte do Corinthians é que eles poderiam fazer esse pagamento à vista, né? Que estavam até pensando em fazer esse pagamento à vista. Rolou algum assunto com vocês? Não, nada nem formal, nem informal de vou pagar à vista amanhã, depois de amanhã, nada nesse sentido que a gente tenha sido informado ou que tenha havido algum tipo de contato nessa linha. E o que acontece se passar desse prazo? O Corinthians ainda pode comprar o Hugo, ou o Flamengo encerra qualquer pauta com o Corinthians e passa já a negociar com outros clubes? Até 30 de novembro, o Corinthians tem o valor que está em contrato, que ele pode exercer a compra nas condições acordadas em contrato. Depois de 30 de novembro, o atleta ainda fica emprestado até o Corinthians, para o Corinthians até 31 de dezembro. Em 1º de janeiro ele retorna ao Flamengo, e aí passa a ser, se a compra não for exercida até 30 de novembro, ele não tem mais obrigação, o Flamengo não tem mais obrigação nenhuma com outro clube, nem o atleta, e aí eles podem definir em conjunto o destino deles, né? O Hugo e o Flamengo. Óbvio, ele tem contrato com o Flamengo. Até quando?
31 de dezembro de 25, se eu não me engano. Então ele tem contrato até essa data com o Flamengo. Ele é atleta do Flamengo até 31 de dezembro de 25. Então ele pode ser integrado ao elenco, pode haver uma outra proposta, aí, enfim. Mas aí é por especulação, tem que esperar ver o que vai acontecer até 30 de novembro. Algum clube já entrou em contato para caso não haja esse acordo, a compra do Corinthians? Tem contatos, tem sondagens, mas o que a gente explica é que até 30 de novembro o Corinthians tem o direito de exercer a opção, né? E o atleta tendo um acordo de um contrato futuro com o Corinthians, no caso do exercício dessa opção, com as cláusulas estabelecidas em contrato, ele vai ser atleta do Corinthians. Caso o Corinthians não cumpra, a partir de 1º de dezembro, o Flamengo não tem mais obrigação nenhuma com o Corinthians e aí ele retorna para o Flamengo e depois o futuro, enfim, pode ser definido em conjunto entre as partes. O Felipe já falou alguma coisa? Se caso ele retorne? Não. O que a gente está focado é no jogo com Fortaleza, depois no próximo jogo, Fortaleza, Inter, Criciúma e Vitória, né? Então, mas sempre, enfim, como é a nossa mentalidade aqui no Flamengo, a cabeça é sempre vencer o próximo jogo, o horizonte, como até o Felipe falou, né? Que ele está sempre para enxergar o futuro, tá sempre com um boné baixinho na cabeça ali para só ver o próximo jogo. Essa é de verdade a mentalidade que tem dentro do Flamengo, e o que a gente pensa hoje só é em vencer o jogo amanhã com Fortaleza, um confronto direto, confronto duríssimo. O Fortaleza está fazendo uma temporada brilhante, então a gente espero que a gente possa fazer um ótimo jogo amanhã e com certeza todos vão brigar muito para sair vencedores. Bruno, boa tarde. A gente está ao vivo aqui na Fla-Zona TV agora. Voltando sobre o assunto do Hugo Souza, eu tenho acompanhado assim muitos, a mídia paulista falando que o Flamengo estaria meio que dificultando assim essa negociação, meio que de propósito, rejeitando ali as garantias do Corinthians, até achando que o Flamengo colocou um valor muito baixo no Hugo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não sei se você tem ouvido falar sobre essa situação. A gente ouviu falar na mídia também do interesse assim, do Grupo City no Hugo. Então, muita gente falando que o Flamengo está dificultando essa venda dele para poder vender o Hugo com um valor maior, né? Não, de forma alguma. Sim, eu acho que o Flamengo cumpre seus contratos. É uma prática que o Flamengo tem, cumpre tudo que está assinado, todas as suas obrigações. Se o Corinthians cumprir com as obrigações que estão em contrato, e esse for o desejo do Corinthians, o Hugo vai ser jogador do Corinthians. O Flamengo não está dificultando nada, ele está cumprindo o que está em contrato. O Flamengo cumpre o que está em contrato. O que acontece é que tem outros clubes brasileiros que têm por prática comprar, pegar jogadores emprestados e não cumprir o que está em contrato. Então, assim, acho que é uma inversão assim, de valores que, enfim, não é justa, entendeu? Assim, acho que aquilo que a gente assina, que tem que pagar, a gente tem que pagar, entendeu? Então, o Flamengo tem esses princípios éticos, morais, esses valores, cumpre suas obrigações e não, de forma alguma, o Flamengo busca se financiar com atraso de pagamento em compra de jogadores, e você vê práticas como essa, né, acontecendo no futebol brasileiro. Se o Corinthians cumprir o que está em contrato, o Hugo vai ser, e se for o desejo do Corinthians, né, que o Hugo seja atleta do Corinthians, como você mesmo disse, é um valor que não é uma obrigação tão grande assim, né? Para fechar rapidinho, só sobre a renovação do Pulgar, tem alguma conversa? Como é que tá essa renovação? É natural, assim, que ele tem um pouquinho mais de um ano de contrato, né? Natural que desse final de temporada aí a gente acelere as conversas com os representantes dele, sim. Ô Bruno, e a gente soube que na última semana teve uma reunião no Ninho com os representantes do Everton Araújo. Como está essa situação envolvendo um volante que vem se destacando tanto aí no time do Felipe? Assim, a gente está muito feliz com o Everton, com o comprometimento dele, com o clube, enfim, com a postura dele, com o desempenho dele. Mais um atleta aí que vem da base, né? E que traz alegrias para a nação e que contribui com o grupo, com o treinador, com o clube. E é normal que a gente queira valorizar o atleta,
Aí, de fato, tem conversa aí com os agentes do atleta, vamos ver o que ele tem 2 anos de contrato com o Flamengo, né? Mas é um desejo do Flamengo valorizar o Everton, sim, ele merece muito pelo que ele conquistou, pelo que ele desempenhou, pelo comprometimento dele. É um desejo do Flamengo e acho que ele está muito feliz aqui no Flamengo. Tudo dele é muito fruto de muita luta, muito trabalho, é muito merecido. Já foi sondado por algum clube recentemente? Não, no momento não. No momento não, mas é natural, né? Qualquer atleta que vista a camisa do Flamengo, sempre vai ter sondagem. Qualquer atleta do elenco profissional do Flamengo. Isso aí sempre é uma coisa natural que acontece toda a janela. O nosso desejo de valorizar o Everton é pelo desempenho, pelo comprometimento, pelo merecimento dele. É normal quando um atleta que vem da base para o profissional e ele muda assim, a posição dele ali no elenco, é normal que a gente queira valorizar. Nesse sentido aconteceu com vários outros.